Novo, hoje dobradinha, escola bíblica e pregação, especial Tiago, pela graça e misericórdia do Senhor, amém? Então, grato por mais uma rica oportunidade de ministrar a palavra, uma palavra que eu já queria trazer há algum tempo, e na verdade até tinha combinado um negócio com a minha esposa e esqueci de pedir para ela o auxílio, e aí agora eu vou ilustrar de outra maneira para vocês, mas é só um detalhe, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem Mateus, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 1 ao 16 e é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Essa é a mensagem que Deus, assim, me permitiu trabalhar e há algum tempo, quando eu ouvi uma ilustração sobre ela, aquilo reforçou mais algumas coisas que a gente estava conversando e, nas nossas reuniões de ministério de louvor, na própria escola bíblica. Então, grato sou por essa oportunidade de ministrar essa palavra e compartilhar aquilo que o Espírito Santo me ensinou e que possa ensinar a vocês também. O título da mensagem é Os Trabalhadores da Vinha. E o título para algumas bíblias, você vai ver que está em cima, tá? A Parábola dos Trabalhadores do Vinhedo. Do versículo 1 ao 16. Amém? Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Os irmãos podem se sentar e eu vou continuar fazendo a leitura. Amém? Versículo 3. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que ao final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. E ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não estão trabalhando hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Versículo 8. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Versículo 13. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar um dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o que eu paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Então essa parábola que Jesus mais uma parábola que Jesus vai ilustrar o reino e como funciona para que nós acessemos a essa promessa. E já no primeiro versículo a gente vai encontrar algumas dicas. Então, Mateus capítulo 20, versículo 1, ainda a gente vai trabalhar nesse texto. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Então, para a gente entender o contexto de uma parábola, o contexto bíblico, a gente precisa identificar os personagens, saber do que ela está, qual a direção que ela está conduzindo, quais são as figuras de linguagem que estão sendo usadas, se é só metafórico, só para a gente ter uma ilustração, ou se não, ela é verídica, ela é clara, ou ela é fictícia. Então, a gente precisa constantemente, ao estar lendo a palavra, a gente precisa buscar entender quem são os personagens desse texto e como se desenvolveu esse texto, né? E no caso aqui é Jesus contando essa parábola aos seus discípulos. E já no primeiro versículo, né, como eu disse antes, a gente tem 3 dicas. Primeiro, o dono da propriedade. Se nós estamos falando do reino, o dono da propriedade é Deus. Amém? Todos aqui comigo? Então, dono da propriedade é Deus.
O vinhedo é o lugar onde se produz uva. Pode ser para vinho e para suco de uva e para tantas outras. Mas geralmente eles caracterizam realmente a questão do vinhedo porque são uvas específicas para a produção do vinho. Mas não se restringe a isso. Então nós temos o vinhedo. E quando a gente entende como vinhedo produzindo vinho, e o que a gente aprende pela palavra é que vinho muitas vezes vai ser simbolizado como alegria, né? A alegria do Senhor nas nossas vidas. Então em Salmos 104, versículo 15, a gente tem essa expressão. Põe, por favor, Fê. Salmos 104, 15. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. Amém? E a gente vai ter alguns outros textos falando sobre o vinho como sinal de alegria. Vinho é só sinal de alegria? Não. Noé, depois do dilúvio, se embebedou com vinho, né? E aí a gente conhece a transgressão. E ali, Ló, também, quando sai de Sodoma com as filhas, também foi embebedado. Ali não lembro diretamente se está falando sobre vinho ou não, mas geralmente vai trazer o contexto de bebida fermentada. Vinho, cerveja, né? Às vezes, algumas traduções a gente vai ver a questão da cevada. Então, vinho é só alegria? Não. Mas qual que é o contexto? O reino de Deus. Então, se está tratando o vinhedo seria o reino de Deus, aonde vai produzir essa alegria, não dá para ser condenação, não dá para ser algo ruim, porque é produção do próprio Senhor. Então nós precisamos entender que o vinhedo se trata do local onde nós vivemos a alegria do Senhor. E outro detalhe é que ele sai bem cedo em busca dos trabalhadores. E o cedo, não literalmente é só às 6 da manhã, mas muitas vezes vai indicar o início de algo. E a gente vê isso em Gênesis 2, versículo 7 e depois o versículo 15. Então, Jesus, Deus, né, ali no Jesus explicando sobre a parábola, está falando que Deus sai cedo para buscar pessoas para trabalhar no campo que produzirá alegria. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Aí versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, desde o princípio, Deus está à busca de pessoas que trabalhem na sua obra que produzirá alegria, que produzirá o vinho no contexto de um campo, um vinhedo. Então, só no primeiro versículo já temos essas 3 dicas. Deus, o proprietário, o vinhedo, o local da produção de alegria, e se a gente traz isso como reino, é um local onde nós estaremos alegres por toda a eternidade. Não haverá choros, não haverá pranto. Então, trazemos o reino como o vinhedo, e Deus está desde o princípio buscando trabalhadores, pessoas para estar junto com Ele nesta obra, que produzirá uma alegria eterna. Amém? E aí a gente tem o chamado ao trabalho. Mateus agora no versículo 2, capítulo 20, versículo 2. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. De novo, a gente precisa compreender aquilo que o texto está falando, então a gente precisa lembrar do que Jesus está falando. Jesus está falando do reino. Logo, precisamos entender o que é essa moeda de valor, né? Em alguns textos vai trazer a prata, né, como um dia de serviço, com alguma explicação, outros vão trazer outras referências para esse valor monetário. E qual é o nosso trabalho? Então, já sabemos quem é o dono da propriedade, já sabemos de quem o que é o vinhedo, e já sabemos que Deus está desde o princípio buscando pessoas para trabalhar nesse vinhedo. Agora a gente precisa saber o quê? Qual trabalho deve ser feito? E qual o valor? Qual é o pagamento por esse trabalho a ser feito? Em Marcos 16, 15, a gente tem a seguinte menção. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Jesus revela que o nosso pecado, que o nosso trabalho, desculpa, irmãos, como semeadores da vinha é pregar o evangelho. Então, Deus nos convida a pregar o evangelho. Logo, qual é o nosso trabalho? Pregar o evangelho. Que os que crerem e forem batizados, ou seja, o fruto dessa vinha,
serão salvos a moeda de prata. Por quê? Se a gente produz esse fruto no trabalho, quando nós pregamos o evangelho, nós ensinamos a palavra e essa pessoa é conduzida ao arrependimento, isso foi um fruto que nasceu das nossas mãos, do nosso trabalho. E se essa pessoa recebe a Cristo, é salva, ela recebe o pagamento, a moeda de prata. Por quê? Quando nós somos chamados, nós também somos capacitados para cumprir a obra de Deus. Então, assim, eu recebi a salvação? Amém. De fruto eu virei trabalhador da vinha. E assim a gente vai, porque Deus está chamando desde o princípio pessoas para trabalhar na sua vinha. E outro detalhe importante é que por que a questão do resultado dessa vinha, né, que seria o vinho, traz alegria, é uma alegria eterna? Porque Deus não se alegra na morte do ímpio. Pelo contrário, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, a todo o nosso trabalho de pregar o evangelho, alcançar vidas para que elas sejam salvas pelo nome do Senhor Jesus, trará alegria eterna. Ou seja, aquele vinho, aquela uva que foi cultivada, que cresceu, ela se torna um ambiente onde nós teremos a alegria. Ela se torna a alegria. E a alegria completa. Então, identificamos mais alguns personagens e alguns detalhes interessantes no texto. E aí a gente vai começar a entrar para a parte pré-complicada, né? Porque a complicação fica ali na hora que é hora de receber o seu devido pagamento. Moeda de prata, salvação. O fruto do nosso trabalho são as pessoas alcançadas. E o vinho, que é o fruto do trabalho lá depois, né? A eternidade, é a alegria eterna. Amém? Então nós temos os primeiros trabalhadores. E aí é o pedaço que eu esqueci, que eu tinha combinado com a Mariana. Eu não lembro se todos vocês estavam aqui quando ela trouxe uma pregação evangelística com as fitinhas ilustrando a vida, né, das pessoas. Então nós temos a fitinha quase inteira preta, com um fiozinho colorido lá, que geralmente são as cores do livro Sem Palavras, né, Cris? Na fita? Isso. Então, tem toda uma margem simbolizando o pecado, e lá no finalzinho, ela se converte e é salva. Aí tem a segunda fita, que no meio da fita ali, né, no caminhar da vida, simboliza que em algum momento da sua vida, não no começo, nem no final, você recebe a Cristo e tem mais tempo com o Senhor. E a fita, que é praticamente inteira colorida, né? A gente pode atribuir aqueles que cresceram na igreja, nasceram na igreja, se converteram cedo. Então seria essa a ilustração. Então os primeiros trabalhadores se encaixam na fita inteira ou praticamente inteira colorida. Por quê? Eles foram convidados ao trabalho cedo e participaram, porque se eles são convidados e não participam, logo não há recompensa. Não há moeda de prata, não há salvação para esses trabalhadores. Então, eles são convidados. Versículo 3. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que, no final do dia, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Deus é apresentado como aquele que chama ao trabalho. E a gente aprende que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente até debateu um pouco dessa questão de quando nós somos convidados e ainda assim rejeitamos. E essa é algo bem difícil de conversar, porque há muitas questões teológicas com essa linha de o homem consegue negar ou não, ou suprimir a vontade ou não de Deus. Mas ali, é claro que eles são chamados para a obra e eles concordam. Então Deus deixa claro que nós somos chamados para o trabalho. No caso, os trabalhadores que começaram cedo. Também, ali já mostra que Deus é alguém justo, que cumprirá com aquilo que se comprometeu no tempo em que ele determinou. Qual que é o tempo que ele determinou? No final do dia. E que nós concordamos com o trabalho e o seu valor. Então, a gente tem, né, um texto bíblico que vai falar que você deve, antes de iniciar uma construção, avaliar se você tem condições de chegar até o final. E isso cabe à nossa salvação também. Quando eu aceito Jesus, eu estou realmente disposto a entregar tudo? Eu estou realmente disposto a me sacrificar? Porque senão foi um voto de tolo. Então, até para a questão de aceitar o Jesus, isso não vai impedir você de ser trabalhado no processo, entendeu? Mas assim, você tem que pensar. Porque se a gente recebe a Cristo e não se converte das ações e continua intencionalmente pecando, logo não há salvação, porque Cristo não vai poder morrer de novo. Ele já morreu uma vez.
Então, os primeiros trabalhadores concordam com o pagamento. E aí, a gente tem o desenrolar de toda essa trama. E aqui se tratam, né, como eu falei anteriormente, dos trabalhadores ou daqueles convertidos desde sempre. Nasceram na igreja, vieram de um lar cristão, ou a mãe se converteu enquanto você era ainda pequeno e você começou a frequentar a igreja desde pequeno. Mas isso trata de trabalhadores que aceitaram o trabalho no início de sua vida. E aí agora a gente vai aos trabalhadores do meio período, ou seja, imaginem aqui a fitinha meio colorida, né? Tava até uma certa caminhada da própria vida no pecado e na outra caminhada recebe a Cristo e começa a produzir, começa a trabalhar nessa vinha. A partir daquele ponto, ainda tem um chãozinho para caminhar com Deus. Menos que o primeiro, mas ainda tem um tempo com o Senhor. E um detalhe no versículo 5, ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Então o que a gente tem de detalhe nisso? O dono é o mesmo, o trabalho também, o pagamento também. O que mudou? Os trabalhadores. No primeiro, a gente tem trabalhadores que aceitam às 9 da manhã e estão labutando desde o começo. No segundo, são trabalhadores que vão pegar meio dia de trabalho ou um quarto desse período de trabalho, porque começam às 3 da tarde. Mas o processo continua o mesmo e não mudou. Não tem diferença para você receber o pagamento da salvação de Deus. É por Cristo Jesus. Seja no começo da sua vida, seja no meio ou seja no final. É necessário que você creia, que você se arrependa dos seus pecados e receba ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Diferente dos primeiros que nasceram, se convertem cedo a Cristo, os trabalhadores do meio-dia às 3 horas são aqueles que só vieram conhecer e receberam como seu Senhor na vida adulta, por exemplo. Não necessariamente na vida adulta com 50, a não ser que você chegue aos 100, é metade da vida, mas vamos por ali uns 30, na faixa do brasileiro, uns 30, 35. Então, os segundos trabalhadores são do meio período. E aí a gente tem os últimos trabalhadores, versículos 6 e 7. Aí, de novo, gente, imagina aqui a fitinha pretinha, só que aquela fitinha quase inteira preta e o finalzinho só para falar que, né, foi pego na repescagem, foi salvo na última hora. Versículo 6. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Versículo 7. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. E aqui a gente tem alguns elementos que precisam chamar a nossa atenção. No versículo 6, mesmo próximo do final do trabalho, Deus continua buscando para pessoas para trabalharem na sua vinha. Ou seja, até o final dos tempos, Deus vai estar em busca de pessoas para que elas recebam um pagamento, que é a salvação. Então, ele continua buscando, ainda que seja no finalzinho. A salvação para quem teve uma vida inteira de pecado e lá no final consegue se arrepender, consegue reconhecer a Cristo como seu Senhor. A salvação para esses. E quando relacionamos que os últimos trabalhadores são aqueles que já estão em tempo avançado de vida, quando recebem a Jesus como Senhor e Salvador, fica claro que até estes há um trabalho a ser realizado. Porque eles são chamados na última hora, mas eles são chamados a trabalhar à última hora. Não é assim, recebi. Tem gente que vai ser salvo na hora do último suspiro? Amém. A palavra vai nos ensinar isso. Mas, se há fôlego de vida, há trabalho para você. Mas eu me converti já com 70, irmão. Já foi? Está respirando? Tem algo que você possa fazer para Deus? Pregar o evangelho a toda criatura. Você pode ser, com 70 anos, o primeiro a receber Cristo na sua casa. Você pode ser o canal para a sua família. E aí como você vai fazer? Só porque você tem 70 anos? Se aposenta? Não para o reino. Porque Deus deixa claro que Ele está à procura até o último horário, até a última chance de trabalhadores para a sua vinha. Há trabalho a ser realizado. E no versículo 7 temos um detalhe, ou melhor, uma denúncia muito importante que vemos ilustrado também em Mateus 9:37. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. No versículo 7, vai falar, por que ninguém ainda os contratou? É porque ninguém nos contratou, responderam.
O proprietário então disse: vão e trabalhem uns com os outros. Ou seja, se nós entendemos que somos trabalhadores dessa vinha, que o nosso trabalho é pregar o evangelho, a denúncia é: por que as pessoas não estão recebendo o meu evangelho? Por que as pessoas não estão recebendo ao dono da vinha? Porque os trabalhadores das 9, da meio-dia e das 3 não estão trabalhando. São poucos ainda os trabalhadores. Então há uma denúncia. Ninguém nos chamou a trabalhar. E aí Deus vem com a sua graça e misericórdia e convida. A gente tem ouvido alguns testemunhos, né, principalmente na parte oriental, né, do Islã e tantas outras crenças, né, que a gente vê que confrontam e vão realmente para embate contra o cristianismo, pessoas que estão recebendo visões e se convertendo por meio dessas visões. Ou seja, ainda que pessoas não estejam semeando pessoas como nós, em carne, Deus ainda tem ido buscar trabalhadores para a sua vida. Agora, são casos específicos. E avaliemos a nós mesmos. Quanto tempo nós estamos na seara? Há quanto tempo nós estamos trabalhando na vinha que produzirá uma alegria eterna? Quanto trabalho nós temos para apresentar a Deus? Quantas vidas você já falou? Não estou nem falando que elas receberam a Cristo, porque daí não cabe a você. Mas quantas vidas você já pregou o Evangelho? Quantas pessoas você já falou daquilo que um dia te salvou? Da graça. E se Deus falar assim para você, nasceu na igreja e não conseguiu trazer um? Um. É melhor um se arrepender do que 99 justos? Olha o peso de um. E será que nós temos um para apresentar do Senhor? Para apresentar para o Senhor? Eu preguei? Ou nós somos aquele crente 007? Ninguém sabe o que você é, chega, sai, ninguém fica sabendo. E não é porque você fala, irmão, é pela sua conduta. Porque as primeiras coisas que as pessoas vão ver é a nossa conduta. Você é diferente. Quantos aqui já ouviram isso de alguém? Nossa, você tem alguma coisa diferente. As pessoas não sabem explicar uma energia, um jeito, uma fala. Tá aí a primeira oportunidade para você falar, é Deus. Nem foi você que iniciou a conversa, mas a sua ação foi um testemunho, a sua vida foi um testemunho para as vidas que estão te olhando. E ali você já tem uma oportunidade, é Deus. Quer conhecer? Porque esse mesmo Deus que me fez assim, que me transformou nisso que você hoje acha algo inexplicável, algo interessante, Ele pode fazer com você também. Então nós precisamos entender dessa denúncia. Que trabalho nós temos a apresentar diante do Senhor para que possamos receber o pagamento? Somos convidados ao trabalho. Há uma condição para receber o pagamento: trabalhar. Alguns, uma vida mais longa. Outros, uma vida mediana. E outros até no final. Mas se há fôlego, há trabalho. Se há força, há trabalho. Se há tempo, há trabalho. E aí agora a gente entra, né? Estávamos na pré-tribulação, agora a gente vai entrar na tribulação. Versículo 8 até o 12. Mateus 20, versículo 8 até o 12. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram, receberam 1 moeda de prata. Qual que foi o combinado, gente? 1 moeda de prata. Ele fez isso com todos, com das 9, da meio-dia, das 3 e das 5. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam a mais. Aí já tem um detalhezinho muito importante. Eles o quê? Imaginaram. Deus falou? Em algum momento ficou, na parábola, Jesus disse ali que não. Se você fizer mais, aí tem mais para você. Embora a palavra vai ensinar sobre galardão como recompensa do seu trabalho, mas salvação é só uma. Não tem mais salvo ou menos salvo. Tem uma recompensa para aqueles que são salvos e outra recompensa para aqueles que também são salvos. Então a moeda de prata continua sendo a mesma. Ainda é a salvação. Versículo 11. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aí a gente ainda, abusado, que ainda vai reclamar com Deus. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, no entanto, ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Versículo 11, né? Versículo 12. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós.
e que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Como eu disse, aqui começa o problema. Muitos daqueles que se convertem cedo, ou até mesmo na metade da sua vida, né, aquele pessoal que já está caminhando há muito tempo, acham que, porque estão há tanto tempo trabalhando na vinha, tanto tempo servindo o Senhor, são superiores. Mas, de novo, o pagamento da vinha é igual para todos. A salvação é a mesma. Não há uma salvação para um e uma salvação para outro. Qual é o problema? Quando nós achamos que merecemos um pagamento melhor, a gente se frustra. E é aí que começa a gerar esse problema. Porque a gente vai fazendo isso. Ah, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu estou há tanto tempo negando aos prazeres da carne, eu estou há tanto tempo lutando contra a minha vontade, por amor a Deus. Eu mereço mais que ele que chegou no final da vida. O dono da vinha é quem? Então, assim, como a gente ainda questiona, como a gente se acha merecedor de algo que é por graça. Como a gente pode pensar dessa maneira? E a gente pensa, irmão. E esse é o risco de quem está há tanto tempo na igreja, se não guardar o seu coração. Há tanto tempo na obra, se não guardar o seu coração, irmão, você vai pensar que você é melhor que os outros. Só porque você está há muito tempo já trabalhando ali. Só que Deus já denunciou aqui. Mas tem gente ainda que não foi alcançada. Será que você está trabalhando mesmo? Ou você está só vindo aqui conhecer a vinha? Está só sabonetando, né? A gente usava muito essa expressão no trabalho. Está só ali, né, enganando que está trabalhando. Porque Deus está buscando gente até a última hora, porque ainda tem gente para ser alcançada. Então, muitos daqueles que se convertem cedo ou tarde, né, na metade da sua vida, acham que são superiores aos outros. E confundem galardão com salvação, como eu expliquei. Salvação é igual para todo mundo. Salvação é uma só. Não tem mais salvo e menos salvo. Mas há uma recompensa pelo seu trabalho na vinha. Uma recompensa específica. Mas a recompensa vai para quem é salvo. Uma recompensa, né, para quem tem as suas obras em ouro, prata, pedras preciosas, é um galardão. Para quem construiu as suas obras como palha, feno, areia, vai ser salvo, mas vai ser salvo como alguém que foi provado pelo fogo. Salvação para os dois? Salvação para os dois. Recompensa pela sua obra? Diferente. E é isso que a gente precisa compreender. Você estar há muito tempo na igreja é uma graça, né? E, de novo, reforça, nós precisamos trabalhar. Porque Tiago vai falar, no Tiago capítulo 2, ele vai falar, a fé sem obras é morta. A obra vai te salvar? Não. Mas pela sua fé você compreende que você foi criado para uma obra. A palavra vai falar em Efésios que você foi criado de antemão para as boas obras de Deus. E aí reforça de novo o contexto. Trabalhadores. Deus não está chamando uvas. Deus está chamando trabalhadores. Para que elas produzam uvas. Essas uvas se tornem trabalhadores. E assim a gente vai para, num grande momento, tudo aquilo se transforma. O fruto desse vinhedo ser a alegria eterna. Então, também não adianta, eu recebi a Cristo como meu Senhor. E o trabalho das suas mãos como um servo do Senhor, testificando a fé que te salvou. Não, eu só recebi. Mas não prega, não lê a palavra, não vem para a escola bíblica, não vem para o culto. Não, só recebi. Então eu quero ver o que você vai apresentar para o Senhor. Porque a fé é acompanhada de obras. Tiago deixa claro isso. Não que você será salvo pelas obras, mas a fé que te salvou vai te conduzir a um caminho de obras que Deus escolheu de antemão para cada um de nós. E aí nós temos a exortação de Deus depois do abuso dos trabalhadores. Dos primeiros, né? Os últimos estão felizes com o seu pagamento. A exortação de Deus, versículo 13 até o 16. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não fui injusto, ou seja, reforçando a característica de Deus. Justo. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Ou seja, você não calculou antes de começar essa obra? Antes de entrar para o meu vinhedo e o serviço que você deve prestar? Você concordou. Mas eu não calculei então. Mas você concordou. Eu sou justo para cumprir com aquilo que eu falei. Eu vou te pagar uma moeda. E eu paguei.
Por que inverteu o papel? Eu sou o dono da vinha e você decide o quanto eu tenho que te pagar? Amigo, não fui justo. Você não concordou de trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Versículo 14. Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É a mesma moeda, é a salvação. Aqueles que não tiveram tempo de trabalhar na vinha ou um tempo reduzido para trabalhar na vinha, Deus ainda assim decidiu dar um pagamento a esses. E ele é o dono da vinha. Ele é o dono da moeda de prata. Ele é o dono de todas as coisas. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Então peraí, surgiu uma regra aí que eu estou abaixo dela. Então a gente colocou Deus numa caixa, né? Eu, André, a Mariana gosta de falar bastante dessa questão. A gente coloca Deus numa caixa. Não, Deus não é injusto. Não, não é. O que ele combinou? Uma moeda de prata. A salvação. Para quem chegou cedo, para quem se arrepende no final, para quem ainda tem uma caminhada com Deus, o pagamento é o mesmo. Assim, é contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com o outro? E aí eis a denúncia. Em vez de nos alegrarmos com aquele que ainda no último momento teve uma chance. Mas viveu do jeito que quis, fez tudo o que quis. Isso está revelando que você queria estar fazendo o que ele queria fazer, o que ele fez. E aí você está com inveja porque pessoas viveram lá fora do jeito que queriam, experimentaram dos manjares da carne, do prazer, e ainda foram salvos no último minuto. E aí Deus vai falar sobre inveja. Nós temos inveja daquele que foi alcançado no último, em vez de nos alegrarmos. Deus se alegra. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Não fala quando o pecador se arrepende no início da vida. Fala quando um pecador se arrepende. Se é no começo, no meio, no fim. Então Deus exorta esses trabalhadores. Eu sou justo, paguei o que eu combinei, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser. E não só mostra como ele é justo, mas também misericordioso. Porque o dinheiro é dele e ele decidiu dar o mesmo pagamento para aqueles que chegaram. Então ele não é só justo, mas também amoroso e misericordioso. Ele detém toda a autoridade. Por sua própria vontade, concedeu a mesma graça aos últimos que trabalharam pouco. E a conclusão desse texto, né, a conclusão dessa parábola é: infelizmente, nós estamos há tanto tempo na igreja e a gente fica preso a uma questão de: nossa, eu estou há tanto tempo, não é justo, a pessoa que se converte. A nossa linha de pensamento está totalmente equivocada. Nós deveríamos estar felizes por estar há mais tempo com o dono da vinha. Você teve oportunidade de trabalhar. Você teve mais tempo com Deus do que aquele que se arrependeu por último. Quantas coisas nós vivemos em Deus quando nos arrependemos cedo, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor cedo. Quantos milagres nós vivemos. Mas é isso que expressa os trabalhadores da primeira hora. Inveja. A gente tem inveja. A gente não entendeu que o valor é a prata, que o valor é a salvação. E quão bom é estar na presença de Deus trabalhando, produzindo, alcançando vidas. Fala para alguém, pergunta para alguém que já pregou para alguém e viu essa pessoa se render ao Senhor. A alegria. A palavra vai falar que é melhor dar do que receber. Só que a gente trata com o quê? Com inveja. Porque a gente está olhando com a ótica errada. E um detalhe, a vinha começa cedo. Começou lá em Adão. E ela terá um final. Pode ser o final da sua vida, ou se Jesus voltar antes para concluir a sua obra, será antes. Mas ela terá um final. E que obra nós teremos? Que trabalho nós teremos para apresentar a Deus nessa vinha? Então, irmão, não se preocupe se você converteu cedo. Agradeça, entenda que é uma honra. Que você teve a oportunidade de servir a Deus quando tudo dava errado. Quando tudo doía. Quando era choro. Quando era miséria. Quando era fraco. E ainda assim você teve a graça de receber a Deus cedo. Tem pessoas que vão receber no último fôlego e tiveram uma vida miserável, não tiveram as bênçãos do Senhor acompanhando, seguindo ela durante a sua vida. Então que nós possamos realmente reconhecer isso. Senhor, estou há 20 anos na tua presença. Glória a Deus porque o Senhor me chamou cedo. Senhor, estou há 50 anos na tua presença. Glória a Deus.
Que bom seria se o Senhor tivesse me chamado antes, mas glória a Deus por eu estar há tanto tempo na tua presença, te servindo, pregando o teu evangelho, alcançando trabalhadores para a vinha. Que o Senhor pode contar comigo, me capacitar e contar comigo que eu vou fazer a minha parte. Então, que nós possamos avaliar a nós mesmos. Somos já trabalhadores? Somos. Conhecemos qual é o trabalho? Conhecemos. Sabemos qual é o pagamento? Sabemos. Sabemos que o dono da vinha é Deus e ele é justo e vai cumprir com o que prometeu? Então é trabalho, irmão. Seja você com 5 anos de convertido, com 50, com uma semana, no final da vida ou no começo. Nós deveríamos nos alegrar por estar há tanto tempo com o dono da vinha e não preocupado porque eu trabalhei mais do que os outros. Glória a Deus, já trouxe uma pregação. É um privilégio você ter a oportunidade de trabalhar mais com Deus, estar mais próximo dele, ser transformado por ele. Eu creio que se eu perguntar para cada um, vai ter um milagre que viveu desde a sua conversão. Vai ter uma experiência profunda com Deus desde a sua conversão. É melhor que o prazer de viver uma vida inteira fora, desregrado e ser salvo no último? Ou é melhor viver a presença do Senhor? Então que possamos alinhar o nosso coração, que nós possamos entender o valor do tempo com o dono da vinha. E a recompensa virá ao final do dia, ao entardecer, ao final dos séculos. Amém? Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade.